Olá, alunos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, espero que estejam estudando, se esforçando o máximo nesse momento único que nós estamos vivendo, tá? Na nossa aula anterior, a gente resolveu algumas questões sobre propriedades periódicas do livro 3, que tem o conteúdo de propriedades coligativas. Agora a gente vai para o livro 4, tá? Que também continua com propriedades coligativas. E se vocês prestaram atenção, no nosso exercício anterior, a gente não trabalhou pressão osmótica ou osmometria, tá? Então, na nossa aula 10, a gente vai exercitar um pouco, também propriedades coligativas, envolvendo todas as propriedades, só que com um enfoque maior em pressão osmótica, tudo bem? Então, bora lá para a aula. Bom, gente, peguem o livro de vocês, livro 4, tá? E na questão 1, diz o seguinte: a escassez de água própria para o consumo humano tem provocado a busca pelo aproveitamento das águas de oceanos e mares. Para aproveitamento da água salgada, foram desenvolvidos equipamentos de dessalinização que se baseiam na aplicação de osmose reversa. Esses equipamentos têm permitido que bilhões de litros de água potável sejam produzidos anualmente no mundo inteiro. Por definição, a osmose é a passagem de um solvente atrás de uma membrana semipermeável. Os processos de osmose e osmose reversa estão representados na figura a seguir. Considerando as informações e observando a figura, verifica-se. Nós temos aí uma imagem e a gente vai para as alternativas. Como é melhor analisar as alternativas vendo a imagem, eu decidi colocá-la novamente aqui, tá? Então, nós temos uma imagem aí de um recipiente, a gente tem um recipiente separado por uma membrana semipermeável. Nós temos do lado mais claro água doce, do lado mais escuro água salgada. Ou seja, a água doce é a água que tem menor concentração de sais, tá? O meio menos concentrado e a água salgada é o meio mais concentrado. Então, na letra A diz o seguinte: em A e B, os sais conseguem atravessar a membrana semipermeável? Não, gente. A membrana semipermeável serve justamente para deixar a passagem simplesmente para o solvente e não para o solúvel, tá bom? Letra B. Em A, nossa imagem A, aqui que vocês podem analisar, o fluxo através da membrana ocorreu no sentido da água salgada para a água doce. Vamos lá. Gente, na nossa imagem A, nós temos a água doce com menor volume do que a água salgada. Então, nós podemos dizer que o fluxo foi da água doce para a água salgada, tá? Letra C. Em A concentração de sais na água salgada foi aumentada? Não, gente. Em A concentração de sais foi diminuída porque a gente fez o quê? A gente aumentou a quantidade de solvente, tá? Então, a gente diluiu a nossa água salgada. D. Em B, o fluxo de água no sentido da água salgada para a água doce exigiu a aplicação de pressão externa? Gente, vamos olhar agora para a nossa figura B. Em B, a nossa água salgada tem menor volume do que a nossa água doce, então podemos dizer que ocorreu uma osmose inversa ou reversa, tá? Então, eu tenho que o meio mais concentrado passou agora para o meio menos concentrado. Então, para ocorrer uma osmose reversa, eu preciso exercer uma determinada pressão, porque senão isso não acontece. Então, letra D está correta. Em B, o fluxo de água no sentido da água salgada para doce exigiu a aplicação de pressão externa? Sim, exigiu, tá? Então, letra certa é letra D. Letra E. Em A, está representado o processo que ocorre nos dessalinizadores? Não, gente. Nos dessalinizadores ocorre o processo B, onde simplesmente o solvente, a água, passa por meio da membrana semipermeável, se tornando assim água doce, tá? Então, letra certa, letra D. Segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: 100 gramas de nitrato de cálcio foram dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água, a temperatura de 50 graus Celsius.
Assinale a alternativa correta, a qual traz a pressão a ser aplicada para impedir a osmose, tá? Tenho as dadas as massas molares e eu tenho a constante que ele me dá. Gente, primeira coisa nesse tipo de questão, ou qualquer questão de química que envolva cálculo, você precisa pegar os dados para começar a resolver a sua questão. Ele quer a pressão para impedir a osmose, então ele quer a pressão osmótica. Então, a gente vai ver aqui que ele me diz que a gente tem nitrato de cálcio. A fórmula do nitrato de cálcio é CaNO3,2, tá? Calculando sua massa molar, a gente encontra aí um valor de 164 gramas por mol, tá? Sabendo que isso é um íon, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a dissociação. Então, a gente vai ter, quando separa, a gente vai ter o íon cálcio 2+, mais 2 íons NO3-, tá? Fator de Van Hoff igual a 3, que a gente vai ter aí 3 íons, dificultando. E a gente tem aqui os dados. Massa em gramas, se eu tenho 100 miligramas, transformando em gramas 0,1. Volume em litros, 50 centímetros cúbicos transformados para litro vai ser 0,05 litros. Massa molar a gente acabou de encontrar, fator de Van Hoff 3 e a constante a questão forneceu. Se eu tenho todos esses valores, gente, eu só preciso lembrar da minha fórmula de pressão osmótica. Pressão osmótica é igual a molaridade vezes constante vezes fator de Van Hoff. Bom, aqui nós não temos a molaridade, então resolvi calcular junto, tá? A molaridade aqui. Molaridade é igual a massa molar, molaridade é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Coloquei aí, ó, 0,1 dividido por 164 vezes 0,5, vezes a nossa constante, vezes a temperatura, no caso em Kelvin, que foi transformada, tá? 50 graus Celsius para Kelvin, vezes o fator de Van Hoff. E aí a gente vai ter uma pressão osmótica de 0,969 atm, considerando assim, letra certa da nossa questão, letra D. Terceira questão. A pressão osmótica de uma solução corresponde à pressão externa necessária para garantir equilíbrio entre as soluções e o solvente puro, separados por uma membrana semipermeável. Considere as 4 soluções apresentadas a seguir. Assinale a alternativa que melhor relaciona a pressão osmótica das 4 soluções. Gente, tanto pressão, tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia, como pressão osmótica estão relacionados com o número de partículas que vão estar dissolvidas em solução, tá bom? Então, nós temos aqui ácido clorídrico, nós temos aqui sacarose, nós temos ácido clorídrico novamente, e nós temos CH3COOH, que é o ácido acético, tá? Ácido acético, ácido do vinagre. Então, ele quer a alternativa que é melhor relacionar a pressão osmótica das 4 soluções. Bom, gente, aqui nós temos que a nossa solução 2 vai possuir menor pressão osmótica. Por que vai possuir menor pressão osmótica? Porque eu só tenho ligação covalente, eu não tenho um ácido. Se eu não tenho um ácido, eu não tenho dissociação ou ionização de íons. Eu só vou ter fator de Van Hoff 1. Então, eu só vou ter uma molécula aí dificultando, atrapalhando, interferindo na nossa pressão, tá? A nossa solução 2, ela é menor que a nossa solução 4. Por quê? Gente, nós temos aqui a nossa solução 4 é um ácido, a nossa solução 1 é um ácido, a nossa solução 3 é um ácido. Porém, ácido clorídrico, quando a gente estudou funções inorgânicas lá no primeiro ano do ensino médio, é um ácido forte, tá? E ácidos fortes dissociam-se ou ionizam-se 100%, já ácidos fracos não. Então, o ácido acético, o ácido do vinagre, o ácido do limão é um ácido fraco. Então, ele não vai se ionizar 100%, tá? Vai haver aí uma ionização do íon H+, com CH3CO-, mas não vai ser tanto como o do ácido clorídrico, tá? Então, eu vou ter íons, mas não vai ser em grande quantidade. Então, nós temos pressão da solução 2 é menor que a pressão da solução de número 4.
Depois, nós vamos ter menor que a solução da nossa solução 1, tá? Que eu vou ter aí ácido clorídrico com 0,01 mol. 0,01 mol é menor do que 0,05 mols. Então, o que vai possuir maior pressão é a nossa solução de número 3. Sendo assim, letra certa, letra D. 4. Questão de número 4 diz o seguinte. A pressão osmótica no sangue humano é de aproximadamente 7,7 atm e os glóbulos vermelhos hemácias possuem aproximadamente a mesma pressão. Logo, pode-se afirmar que estas são isotônicas em relação ao sangue. Sendo assim, o soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio utilizada para repor os líquidos perdidos por uma pessoa em caso de desidratação. Também deve possuir a mesma pressão osmótica para evitar danos às hemácias. Em relação à informação, assinale a alternativa correta, tá? Letra A. A pressão osmótica do soro não é afetada quando a concentração de cloreto de sódio é modificada? Gente, a pressão osmótica do soro é afetada sim, tá? Porque quanto mais cloreto de sódio eu adicionar, maior será a minha pressão osmótica, tá? Letra B. A injeção de água destilada no sangue provoca a desidratação e, consequentemente, a morte das hemácias? Não, gente. Não vai provocar desidratação nem morte das hemácias. C. O uso de uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio não afeta a pressão osmótica do sangue? Afeta. Se eu tenho uma concentração saturada, se eu não tenho uma concentração exata, vai afetar sim a pressão osmótica do sangue. D. A injeção de água destilada no sangue provoca uma absorção excessiva de água pelas hemácias, provocando um inchaço e, consequentemente, a morte das hemácias? Bom, gente, é isso que vai acontecer, tá? A injeção de água destilada no sangue provoca uma absorção excessiva de água das hemácias. Por quê? Porque a água destilada não vão ter íons dissolvidos. E nas hemácias eu vou ter uma solução. Então, a osmose acontece sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, vai provocar uma absorção excessiva da água das hemácias, provocando um inchaço e, consequentemente, a morte dessas hemácias, tá? As hemácias vão absorver a água que foi adicionada e assim elas vão inchar até não conseguir sobreviver. E letra E, a injeção de uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio provoca uma absorção excessiva de água pelas hemácias, causando um inchaço e, consequentemente, a morte das hemácias. Não é isso que vai acontecer, tá? Vai ser certo a letra D, da questão de número 4. Questão de número 5, diz o seguinte. A purificação da água através do processo de osmose é citado em 1624 na obra Nova Atlântica, de Francis Bacon. A dessalinização de uma solução de sulfato de alumínio pelo processo citado acima ocorre utilizando-se uma membrana semipermeável, considerando a concentração e quantidade de matéria da solução 0,4 mol por litro, admitindo-se o sal totalmente dissociado e a temperatura de 27 graus Celsius, a diferença da pressão osmótica que se estabelece entre os lados na membrana no equilíbrio, medida em atmosferas, é de quanto? Gente, a gente vai pegar aqui a fórmula do sulfato de alumínio, que vai ser a L2SO4 3, porque o alumínio é um metal da família 13, tem carga 3+. O sulfato tem carga fixa, carga 2-. Então, se a gente trocar as cargas, a gente vai ter exatamente essa fórmula. A L2SO4 3. A gente pode fazer a dissociação iônica, determinando um fator de Van Hoff 5, tá? Que a gente vai deslocar as cargas novamente. Se eu tenho 2 alumínios, então vai ser 2Al3+. Se eu tenho 3SO4, vai ser 3SO4 2-, tá? E aí a gente pega os dados. Molaridade, que a chama forneceu, 0,4 mol por litro. Temperatura 27 graus Celsius, transforma em Kelvin, vai ser 273 Kelvin. Constante, ele não me deu, mas em uma questão anterior ele me forneceu, que é 0,082. Litro, atmosfera, mol e Kelvin, eu tenho que seguir essas unidades, tá bom? Depois dos dados obtidos, a gente vai fazer o quê?
colocar na fórmula. Pressão osmótica é igual a molaridade vezes constante vezes fator de Van Hoff, tá? Então, a gente vai ter aqui. Gente, eu quero pedir desculpas aqui porque eu esqueci de colocar a temperatura, tá? Pressão osmótica é igual a molaridade vezes constante vezes temperatura vezes fator de Van Hoff, ok? Então, a gente vai ter uma molaridade 0,4, constante 0,082, tá? 85 também, peço perdão. Temperatura 300 Kelvin e 5 que é o fator de Van Hoff, tá? Calculando tudo isso, a gente vai ter 49,2 ATMs. Então, a gente pode determinar que a letra certa dessa questão é a letra B. Questão de número 6. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência o quê? Gente, preste atenção. A questão me diz que uma célula humana possui a mesma concentração do que essa solução de 0,15 mol por litro. Se eu pego uma célula humana e coloco em uma solução de 0,20 mol por litro, vai ocorrer osmose, que é a passagem do solvente por meio de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Então, a gente tem aqui, como consequência, a letra A. Absorção de íons Na+ pela superfície da célula. Gente, não vai haver absorção de íons, porque só passa pela membrana semipermeável solvente. Letra B. Difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula? Não, porque também a gente não vai ter essa passagem de íons. C. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula? A gente não vai ter diminuição da concentração das soluções porque não existe a passagem da solução inteira, só existe a passagem do solvente, tá? D. Transferência de íons Na+ da célula para a solução? Também não, porque os íons não vão ser transferidos. E letra E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. O interior da célula vai ter concentração 0,15, que é menor do que 0,20. Então, vai sim haver a transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Sendo assim, a letra certa, a letra E. Questão de número 7. Diz o seguinte: as características físico-químicas que dependem somente da quantidade de partículas presentes em solução e não da natureza dessas partículas são conhecidas como propriedades coligativas. Sobre as propriedades coligativas, assinale as proposições. Analise as proposições, tá? 1. A alface, quando colocada em uma vasilha contendo uma solução salina, murcha. Esse fenômeno pode ser explicado pela propriedade coligativa chamada pressão osmótica, pois ocorre a migração do solvente da solução mais concentrada para a mais diluída. Gente, quando a gente tem osmose, acontece essa mudança do meio mais diluído para o mais concentrado, tá? Então, primeira afirmativa está errada. 2. Em países com temperaturas muito baixas ou muito elevadas, costuma-se adicionar etilenoglicol à água dos radiadores dos carros para evitar o congelamento e o superaquecimento da água. As propriedades coligativas envolvidas nesses dois processos são crioscopia e a ebulioscopia, respectivamente? Sim. Quando a gente fala de diminuir o ponto de ebulição, diminuir o ponto de fusão, crioscopia. Aumentar o ponto de ebulição, ebulioscopia. Corretíssimo. O etilenoglicol, quando se fala em propriedades coligativas, ele sempre está presente em algumas questões, tá? 3. Soluções fisiológicas devem possuir a mesma pressão osmótica que o sangue e as hemácias. Ao se utilizar água destilada no lugar de uma solução fisiológica, ocorre um inchaço das hemácias e a morte delas. A morte das hemácias por desidratação também ocorre se empregar uma solução saturada de cloreto de sódio. Nas duas situações, ocorre a migração
do solvente água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Gente, está correto 2 e 3, tá? Afirmativa 2 está correta, afirmativa 3 está correta. Essa questão fala de tanto crioscopia como ebilioscopia, como pressão osmótica ou osmose, tá? Letra certa da questão 7, letra B. 8. A sardinha vem sendo utilizada na pesca industrial de atum. Quando jogadas ao mar, os cardumes de sardinha atraem os cardumes de atum que se encontram em águas profundas. Porém, estudos têm mostrado que o lambari, conhecido no Nordeste como piaba, é mais eficiente para essa atividade. O lambari se movimenta mais na superfície da água, atraindo os atuns com maior eficiência. Apesar de ser um peixe de água doce, o lambari não causa nenhum prejuízo ao ecossistema. Ao ser colocado no oceano, ele sobrevive por cerca de 30 minutos no máximo, tá? Aí a gente tem as afirmativas. A. São tipicamente hiposmódicos e não sobrevivem em concentrações isosmódicas? Não, gente. B. Desidratam, pois estavam em um ambiente isotônico, onde a salinidade varia muito. Gente, eles são peixes de água doce, então a salinidade não vai variar, não tem quantidade de sais. C. Passam para um ambiente aquático hipertônico, apresentando uma contínua perda de água por osmose. Gente, preste atenção nas afirmativas. D. Absorvem muita água e não tem como eliminá-la dos seus organismos, por isso incham até explodir. Essa é a afirmativa que eu mais gosto dessa questão. Eu queria ver esse efeito dos peixes explodindo no mar, mas isso não acontece, tá, gente? E passam para um ambiente aquático hipotônico, apresentando uma contínua. Aí corta um pouquinho, dá para vocês verem no livro. Apresentam uma diferença aí de concentração por osmose. Não, gente, a letra certa é a letra C, tá? Passam para um ambiente aquático hipertônico, ou seja, com uma concentração de sais, apresentando uma contínua perda de água por osmose, já que eles são peixes de água doce, ok? Então, letra certa, letra C. Questão de número 9, gente, é a questão da Ita. É uma questão muito boa, ela diz o seguinte: a pressão de vapor da água pura é de 23,8 torr a 25 graus Celsius. São dissolvidos 10 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água pura, também a 25 graus Celsius. Analise a opção que indica o valor aproximado de abaixamento de pressão de vapor da solução em torr, tá? Se está falando de abaixamento da pressão de vapor, está falando de tonoscopia, tá bom? Então, a gente tem o quê? A gente tem pressão de vapor da água pura, a questão me fornece 23,8 torr. E a questão me diz que eu formei uma solução de cloreto de sódio e água. Então, eu vou pegar os dados. Cloreto de sódio, a gente vai ter uma massa de 10 gramas. Massa molar, cloreto de sódio vai ser 58,5 gramas por mol. A questão aqui não me fornece. Nesse caso, eu posso procurar na tabela periódica ou a prova iria me fornecer, tá? E a gente tendo massa e massa molar, a gente pode encontrar número de mols. Número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, a gente vai ter aqui 10 dividido por 58,5, que vai ser igual a 0,17. Mas, nós temos que observar um detalhe. Cloreto de sódio é formado por uma ligação iônica. Quando a gente tem ligação iônica e está dissolvido em água, vai formar íons. E quantos íons a gente vai ter? 2. Então, eu preciso multiplicar esse valor de mols por 2, que a gente vai ter 0,34 mol de íons, tá? Que íons são esses, professora? Na+ e Cl-, tudo bem? Então, o cloreto de sódio foi adicionado em água. Da água, a gente tem massa em gramas 100 gramas, massa molar 18 gramas por mol, e a gente pode encontrar também número de mols, que vai ser igual a massa sobre massa molar. Então, o número de mols vai ser igual a 100 dividido por 18. Número de mols é igual a 5,5. Tendo o número de mols dos dois participantes da nossa solução, nós podemos calcular a fração em mols, tá? Fração em mols é igual a número de mols do soluto dividido pelo número de mols total.
O que seria esse número de mols total? A soma dos números de mols que eu tenho na nossa solução. Então, a soma do sal com a água, tá? Substituindo os valores, a gente vai ter aqui fração em mols é igual a 0,34 dividido por 5,84, que é a soma dos dois, ok? E aí, nós vamos ter um valor de fração em mols igual a 0,06 aproximadamente, ok? Fração em mols não tem unidade. Como a gente está falando de tonoscopia, tá? A gente pode calcular a pressão pela seguinte fórmula. Pressão da solução vai ser igual a fração em mols vezes pressão da água pura. A fração em mols, a questão não nos forneceu, mas forneceu meios que a gente pôde encontrar. Pressão da água pura, a questão já forneceu e a gente quer encontrar a pressão da solução. Então, fica bem fácil. Substituindo os valores, a gente vai ter 0,06 vezes 23,8. Pressão da solução vai ser de 1,47. Então, aqui ele quer saber, assinale a opção que indica o valor aproximado do abaixamento da pressão de vapor da solução em Tó. A gente vai ter letra certa, letra E. Questão de número 10, última questão de hoje. A gente tem o seguinte: para dessalinizar a água, se vocês observaram, as questões também estão falando muito de dessalinização da água, tá? O método ultimamente empregado é o da osmose reversa. A osmose ocorre quando separa a água pura e a água salgada por uma membrana semipermeável, que deixa passar moléculas de água, mas não de sal. A água pura escoa através da membrana, diluindo a salgada. Para dessalinizar a água salobra, é preciso inverter o processo, através da aplicação de uma pressão do lado com maior concentração de sal. Para tal, essa pressão exercida deverá ser superior a quê? Letra A. A densidade da água. Gente, a densidade, quando a gente fala de propriedades coligativas, ela não vai interferir nas nossas propriedades, tá bom? Letra B. A pressão atmosférica. Gente, a pressão atmosférica, ela vai interferir aqui, no caso, na nossa temperatura de ebulição, que a pressão no interior das nossas bolhas vai precisar ser igual à pressão atmosférica para começar as bolhas a subirem e assim a gente tem a ebulição. Letra C, pressão osmótica. Gente, eu tenho uma determinada pressão osmótica e eu quero fazer uma osmose inversa. Se eu quero fazer uma osmose inversa, eu preciso que a pressão exercida seja superior à pressão osmótica, tá? Porque senão a nossa osmose inversa não vai acontecer. Letra D. Pressão de vapor. Gente, pressão de vapor, não esqueçam, é a pressão de uma determinada solução, de um determinado líquido. É a volatilidade de um líquido para ficar mais fácil a compreensão, tá? E letra E, concentração de sal na água. Gente, não tem como a pressão deve ser superior à concentração de sal. Como é que a gente vai comparar pressão com concentração, tá? Então, letra certa, letra C, tá? Pressão osmótica. Nesse exercício, eu já escolhi questões variadas do livro 4, quando fala aí de osmometria. E aí eu resolvi algumas, espero que vocês tenham acompanhado. Resolvam as outras questões, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar, podem me mandar mensagem no privado. Espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam bem e que fiquem bem. Fiquem em casa, logo, logo estaremos de volta às nossas atividades normais, tá? Um beijo a todos e até a próxima aula.